Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós iremos iniciar fazendo a nossa prece, que será proferida pela nossa irmã Lígia. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação desse capítulo 2, calúnia e sacrifício. Lembrando que nós já estamos na segunda parte do livro 50 anos depois, tá bom? Mestre amigo Jesus, mais uma vez estás entre nós, que estamos reunidos em torno da tua palavra. E nos agradecemos essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui amparados pela espiritualidade amiga. Pedimos que abra o nosso entendimento para as lições que estamos tendo aqui, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Na semana passada, vimos Evídio Lúcio ainda em viagem com o imperador Adriano. Já estavam há mais de 14 meses, longe de casa, e Adriano decidiu voltar. Quando Adriano decidiu voltar, apesar de todas as tentativas de aproximação de Cláudia Sabina para conseguir retornar o romance com Evídio, ele se manteve fiel à esposa e sempre falava da esposa para Cláudia Sabina. E ele não se apercebia que mais o ódio de Cláudia Sabina a Alba Lucínia aumentava, mas ela conseguia dissimular. E na volta para Roma, como vinham a comitiva em 3 barcos, a Cláudia Sabina se deu pressa em vir no primeiro e o Adriano convidou o Evídio para vir com ele no último. O Evídio estranhou essa pressa da Cláudia Sabina querer vir no primeiro navio, mas não ficou por aí. E nós terminamos na parte que ela chegou, com 8 dias de antecedência, fez chegar um comunicado à Atéria que queria conversar com ela, e é daí que nós vamos continuar. E é interessante lembrar, Aramita, o veneno que ela deixou, insinuando que o Lólio, o seu esposo, o prefeito, afirmando que o Lólio não saía da casa de Alba Lucínia. Agora, em nenhum momento, porque agora ela primeiro se aproximou, já que ela não conseguiu como mulher, ela agora está tentando como amiga. Então, ela se aproximando dele, conquistando a amizade, a confiança, saiu daquele movimento de ataque e começou nesse processo. Uma vez ele percebendo essa mudança dela, esse lado amistoso dela, ela soltou esse veneno, que ela já soube que o Lólio ia constantemente à casa dele. Ou seja, o veneno foi jogado. Então, isso já deixou a cabeça dele assim, fervendo, porque tem tanto a Alba Lucínia quanto a sua filha Célia. Vamos lá então, vamos ver o encontro de Cláudia com a Téria, a funcionária que ela inseriu na casa de Alba Lucínia. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar à Téria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada da minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes. E quanto a ti, receberás agora o prêmio da tua dedicação. Sim, senhora. Retrucava a serva com um olhar muito desejoso, imaginando o dinheiro, a propina. Como vai a mulher de Evídio? A patroa vai muito abatida e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita. Isso favorece a execução dos meus planos. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular: Téria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora.
Entrei em casa do Patrício Ovídio Lúcio para vos servir exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me. Estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para o descanso de tua velhice no seio da Peble desamparada? Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado no íntimo todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada, cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas, em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos, exclamava a mulher do prefeito, enquanto Atéria escutava, cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E que devo fazer agora para conseguir semelhante ventura? Escuta, disse Cláudia com gravidade. De hoje a uma semana, Evídio Lúcio deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. Atéria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins, fazendo agora um gancho com a obra Libertação. Ainda há pouco lemos uma frase que nós vamos repetir essa frase aqui. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu. E é exatamente o que a Atéria está fazendo aqui. Ela está buscando a sobrevivência, mas ela está destruindo o próprio eu dela. Não há absolutamente nada de mal que eu venha fazer, que eu não venha ter que prestar conta disso. Então, olha só aqui o que ela está fazendo. Tudo porque ela quer um sítiozinho. Então, os meios não justificam os fins. A Atéria estava radiante com a perspectiva do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úbico em direção à Suburra. Liteira, lembrando, era o meio de transporte e normalmente sendo conduzido por escravos, tá? Quem lembra dos filmes da Roma Antiga vai ver os escravos levantando ali a liteira com pessoas sentadas, né? Será inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. Então, agora ela foi atrás de uma médium, vendedora de sortilégios. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas na multidão de sestércio, ou seja, de dinheiro, que Cláudia lhe trazia, Plotina, olha o nome da feiticeira, concentrou-se diante da trípode que já conhecemos,
falando em seguida. Porque é a primeira vez que ela procura Plotina? Não. Já temos o contato com Plotina. Senhora, o momento é único. Devemos cuidar de todos os pormenores quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que não se percam os nossos melhores esforços. Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia ao seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Fim da longa exposição, a consulente, aquela que está ali pedindo a consulta, retrucou pensativa. Não seria melhor exterminar a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá incumbir do último golpe. Sei que conheces os filtros mais violentos e que me podes fornecer hoje mesmo. Senhora, as vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível. Quem vos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível. Então a proposta de Cláudia é matar, exterminar. Mas a Plotina, a feiticeira, ela diz assim: mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Ou seja, assim, a morte iria tirar a Alba da convivência de Euvídio. Mas ela diz assim, sim, vai matar. E em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível, porque a morte de Alba Lucínia não iria destruir o amor que o Euvídio tem por ela. E a proposta da feiticeira é destruir o sentimento dele por ela. Que aí iria garantir o quê? Ele para a Cláudia Sabina. Estaria com o coração machucado, ferido, né? Essa é a hora dela dar o golpe. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de um túmulo, né? E enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava. É preciso introduzir o ódio no coração do homem desejado para que a vossa ventura seja efetiva. Para atingirmos esse fim, necessário se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. Sim, as tuas advertências são muito sensatas e não devo desprezá-las. Mas, de conformidade com o teu plano, meu marido deverá desaparecer? E que vos importa isso, se a morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem? Sim, teu projeto é o melhor, porquanto chegastes a prever todas as consequências. Como se afrontasse a figura imaginária da rival, vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo. Alba Lucínia deverá viver, relegada a um plano inferior com a sua vergonha, padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido. Plotina levantara-se. De um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente, com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso,
Cláudia Sabina saiu prometendo voltar. Mas vocês lembram que a Plotina advertiu a primeira vez para que ela não fizesse isso. Vocês lembram? Sim. E, na verdade, não foi Plotina. Plotina foi usada pelos amigos espirituais para tentar interceder esse plano absurdo. Daí a dias, Hélio Adriano, imperador, com a sua imponente comitiva, entrava pela porta hórtea, aclamado pela onda espessa do patriciado e do povo. Mudou? O imperador, com a sua predileção pelas relíquias da antiguidade, recomendou a Elvídio fiscalizasse todo o serviço de descarga das peças curiosas da Fócida destinadas a Roma, Fócida na Grécia Central. O tribuno, porém, delegando a incumbência a um dos seus prepostos de confiança, dirigiu-se à cidade para abraçar a esposa e a filha. Lucínia e Célia receberam-no com transporte de júbilo indizível. Quem é Lucínia e Célia? Esposa e filha de Elvídio. O tribuno, porém, abraçou-as tomado de enorme surpresa. Ambas se encontravam desfiguradas e doentes. Apesar disso, trocaram-se impressões carinhosas, cheias do encantamento e da alegria de se reverem. Assinalando essa comovedora alegria, o generoso patrício, amante do lar, retirou da pequena caixa um soberbo bracelete de pedras preciosas, que entregou à esposa como lembrança de Atenas, e deu à filha uma formosa pérola adquirida na Caia, como recordação da Grécia longínqua. Que coisa chique, né, gente? A gente viaja, a gente traz um negocinho para pendurar na parede, né? Um imã na geladeira, né? Uma sacolinha para pôr um troçozinho, né? Ele vem e traz um bracelete, né? Marcador, né? Ai, gente, coisa chique é outra coisa. Vamos lá. Depois foi um longo desfiar de reminiscências amigas e doces. Alba Lucínia teve de confiar ao marido todas as peripécias da enfermidade, agonia e morte de Quinéio Lúcio. Enquanto a cidade se repletava de espetáculos para ilustrar o regresso do imperador, Elvídio Lúcio e os seus entretinham-se em palestra cariciosa, matando as saudades recalcadas. Todavia, quando os derradeiros clarões do sol preludiavam o crepúsculo, o patrício disse à esposa com grande ternura: Agora, querida, regressarei à Hóstia, onde sou obrigado a pernoitar ainda hoje. Amanhã estarei definitivamente reintegrado em casa, a fim de organizarmos a nossa vida nova. Já me avistei com Fábio Cornélio, que acompanhou o imperador ao lado do prefeito. Mas somente amanhã poderei estar com Márcia, para ouvi-la acerca de meu pai e dos seus últimos desejos. Mas as responsabilidades em Hóstias são assim tão imperiosas? Perguntou Alba Lucínia, preocupada. Para os serviços do imperador, não teria bastado a ausência de mais de um ano? Sim, querida. Faça mister cumprirmos o dever nas suas características mais severas. Adriano incumbiu-me da verificação de todas as relíquias transportadas da Grécia, e não posso confiar tão somente no trabalho dos servos, dado o valor considerável da carga em apreço. Mas não te amofines com isso. Lembra-te de que amanhã aqui estarei para consertar os nossos planos familiares. Alba Lucínia concordou com um sorriso triste, amarelo, né? Como se estivesse em face do inevitável. Seu coração, porém, desejava a presença do companheiro para confiar-lhe imediatamente os seus íntimos dissabores. Ao cair da tarde, a liteira de Elvídio saía da casa apressadamente. Alba Lucínia recolhia-se ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto a filha voltava às suas meditações.
Alguém, contudo, saía da residência do tribuno, cautelosa e apressadamente, sem despertar a curiosidade dos serviçais domésticos. Era a Téria, que se dirigia para o Capitólio, que era uma das 7 colinas. Cláudia Sabina recebeu-a, ansiosa, fazendo-a entrar no gabinete mais discreto e falando-lhe nestes termos. Ainda bem que viestes mais cedo. Tenho de tomar muitas providências. Aguardo as vossas ordens. Respondeu a criatura na sua fingida humildade. Atéria, Volveu Sabina com voz quase imperceptível. estou vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em ti como se confiasse em minha própria mãe. E entregando-lhe pesada bolsa com o preço da traição, acrescentava. Aqui está o prêmio da tua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com que poderás adquirir um sítio longe de Roma, conforme desejas. A Téria, com grande desejo, recebia a pequena fortuna, deixando transparecer estranha alegria nos olhos fulgurantes. A mulher de Lólio Úrbico, todavia, continuava em tom discreto. Em troca da minha generosidade, exijo-te, contudo, segredo tumular. Ouviste? Essa exigência me é muito grata, creia. Dizia a cúmplice. Confio na tua palavra. E depois de uma pausa, olhos perdidos no vácuo, como a antevê os seus feitos horríveis, acentuou. Conheces a coluna lactária no mercado de legumes? Sim. Sim. E não fica longe do pórtico de Otávia. Há muito tempo por ali perambulei a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso, não me será difícil explicar-te o que pretendo. Só para a gente recordar, a coluna lactária no mercado de legumes ou fórum auditorium era o local onde se expunham diariamente os recém-nascidos enjeitados. Cláudia Sabina parecia alucinada. Olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Ela estava sintonizada com quem? Com a cidade estranha, com o quinto dos infernos. Com espíritos da pior espécie que você possa imaginar. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quando eu penso, eu nunca penso só. E quando eu realizo, eu nunca realizo só. Aí isso vai depender do que eu penso e do que eu realizo. Dependendo do que eu penso e do que eu realizo, eu tenho a informação quem são minhas companhias. Dia que nós entendermos que tudo começa no pensamento, e o dia que nós entendermos que nós devemos ter o controle absoluto dele, nós temos que aprender a ser senhor de si. E deixarmos de ser manipulados por espíritos perversos. Tia, como é que a gente faz isso? Vigia o pensamento. Não deixe o mal habitar no teu pensamento. Todo o tempo, vigilante. Quando você perceber que vem uma ideia, que vem uma sugestão que te tira do eixo, substitua imediatamente. E faça uma oração. Faça uma oração. Senhor, ajuda-me a resistir ao mal. Porque antes do inferno, a porta se abre e a sugestão vem. E é aí que nós temos que estar atentos. Então, a mente da Cláudia é uma mente sadia ou uma mente adoecida? Bem adoecida. Logo, os pensamentos de Cláudia são também o quê? Adoecidos. Logo, o espelho da vida de Cláudia é o quê? Adoecido. Porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Na prática, agora, como que concentrada num único propósito. Então, Cláudia Sabina parecia alucinada.
olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro, como que concentrada no único propósito de efetivar os seus planos. Dirigia-se à velha serva maquinalmente. Tudo isso porque ela quer ser atendida em seu capricho pessoal. E nisso ela estará arrumando um débito para séculos. Atéria, Disse, entregando-lhe um pequenino frasco. essa beberagem dá repouso físico e sono prolongado. Ao ministrá-la, é preciso que a Alba Lucínia descanse tranquilamente. Confiando-lhe outro frasco, afoitamente acrescentava. Leve-se também. Terás necessidade de tudo isso. Enquanto a serva guardava os elementos do crime, acentuava. Que os deuses da minha vingança nos protejam. Até que enfim chegou o instante da desforra. Sim, Atéria, amanhã Evídio Lúcio saberá, para todos os efeitos, que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto de um crime. A escolha da criança ficará ao teu critério. Poderei contar absolutamente contigo? Pela fé no poder de Júpiter, podeis confiar em mim, senhora. Irei à coluna lactária depois da meia-noite e levarei comigo a criança. Os recém-nascidos são ali abandonados diariamente às dezenas. Assentada a combinação sinistra, a noite já havia desdobrado sobre Roma o seu manto de sombras espessas. Todavia, enquanto Atéria retornava à casa dos amos, Cláudia Sabina privava-se das festas noturnas do imperador, encaminhando-se à porta de Órtia apressadamente. Encontrando-se lá com o filho de Quinéio Lúcio, solicitou-lhe o favor de uma palavra em particular, no que foi imediatamente atendido. Euvídio, Falou a perversa criatura com a sua facilidade de dissimulação. estou aqui para prevenir-te reservadamente de graves acontecimentos. Aliás, já por mim previstos quando na Grécia. Mas que acontecimentos? Interrogou o patrício com ansiedade. Deves estar preparado para ouvir-me, pois acredito que o prefeito dos pretorianos, com a bruteza dos seus sentimentos, chegou a macular a honra da tua casa. Impossível. Exclamou o tribuno com veemência. Entretanto, deves ouvir Alba Lucínia imediatamente, verificando até que ponto conseguiu Lólio Úrbico introduzir-se no teu lar. Eu não posso duvidar de minha mulher sequer um minuto. Revidou com sinceridade. Queres ou não ouvir-me até o fim para conheceres os pormenores do fato? Perguntou Sabina encolerizada. Ouvi-la-ei com prazer, desde que o assunto não se refira à minha família e à honra da minha casa. É possível que tua opinião amanhã se modifique. E, despedindo-se bruscamente do homem de suas paixões, que sabia defender as tradições do lar e da família, a antiga plebeia regressava ao Capitólio, mais que nunca interessada no desdobramento dos seus sinistros desígnios. O gênio do mal, que ele falava no coração, tá vendo? Então, quem pensa nunca pensa só, quem realiza nunca realiza só. O gênio do mal, que ele falava no coração, preparava para aquela noite os acontecimentos mais terríveis. Enquanto havemos, pela madrugada, a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de Lólio Úrbico, acompanhemos Atéria até o mercado de legumes. A sociedade romana já se havia habituado a ver junto da coluna lactária os míseros enjeitadinhos. Esse local de triste memória, onde muitas mães abnegadas acolhiam pobres crianças abandonadas, constituía como que os primórdios das famosas rodas de expostos,
Isso no século XV. Ele disse que seria o início aqui. No século XV foi onde, né? Nos estabelecimentos de caridade cristã, que floresceriam mais tarde para o mundo. A claridade mortiça da lua, antes do amanhecer, a velha serva verificou a presença de 3 míseros pequeninos. Um deles, porém, chamou-lhe a atenção pelos seus suaves choros de recém-nato. Era uma criancinha de traços delicados e nobres, que a cúmplice de Cláudia pôde examinar minuciosamente à luz de uma tocha. O enjeitadinho, com roupas muito pobres, parecia nascido de poucas horas. A Téria tomou-o nos braços, quase com encanto, considerando intimamente: esta criança deve ser um digno rebento de patrícios romanos. Que penoso romance não se ocultará no seu vestidinho maltrapilho e ordinário, porque quantas mulheres romanas, né, não acabavam engravidando e ali abandonavam o filho, porque escondiam a barriga. Lembra que era tanta roupa, tanto pano, que elas acabavam escondendo realmente a barriga. Pariu ali de qualquer jeito escondido, enrolava, saía escondida e entregavam ali as crianças. E nós sabemos aqui que esse é o retorno do Ciro. É uma perversidade o que ela está fazendo? Sim. É uma perversidade. A Cláudia está sendo instruída por espíritos do gênio do mal? Sim. Tudo isso, gente, acontece com a permissão de Deus. E nesse momento, quando ela diz assim, ela se sentiu atraída por essa criança, os espíritos do bem, utilizando o mal da Atéria, estão promovendo um bem. É assim que a vida age. É assim que a lei age. Levou-o consigo, penetrando na casa dos amos com todo cuidado. Amanhecia. À noite, a criminosa adicionara o narcótico aos remédios de sua senhora. Entrou no quarto onde a esposa de Elvídio repousava tranquilamente. Depois a criança ao seu lado, envolvendo-a no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária sem que a pobre vítima da bebida, que a mergulhara em longo e pesado sono, pudesse perceber o que se passava. Ela estava dopada, a Alma Lucena. Todavia, o pequenino começou a chorar fracamente, embora a serva criminosa fizesse o possível por acalmá-lo. No quarto próximo ao de sua mãe, dado o ruído novo, Célia despertava. Acordou aturdida e sensibilizada. Acabava de sonhar que se encontrava novamente no cemitério triste da Porta Nomentana, como no memorável noite em que pudera rever o bem-amado de sua alma. Figurava-se-lhe contemplar Ciro ao seu lado, enquanto Nestório mantinha a mesma atitude das suas antigas prédicas, perguntando: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembra? Tinha o cérebro ainda preso de emoções carinhosas e as mais ternas lembranças no coração de menina e moça. Nesse instante, o ruído raro chegava-lhe aos ouvidos. Choros de criança. Que significaria aquilo? Levantou-se apressada com um pensamento ansioso, mergulhado em dolorosas perspectivas. Notando o movimento de alguém que se aproximava, a Téria fez menção de retirar-se à pressa, mas a jovem já havia transposto a porta, verificando-lhe a presença. Contemplando a criança ao lado de sua mãe adormecida e os sinais evidentes de quanto caracterizava o lugar de um parto, presumiu adivinhar o drama com as amargas suspeitas do seu coração filial. Um turbilhão de pensamentos penosos surpreendeu-lhe o cérebro enfraquecido. Sim, aquela criancinha deveria ter nascido ali como consequência fatal de uma tragédia inesquecível. Atéria, exclamou num gemido. que significa tudo isso? Vossa mãe, esta noite, minha boa menina, Respondeu a serva criminosa, sem se perturbar.
deu à luz um pequenino. É incrível, soluçou a filha de Ovídio com a voz estrangulada. Entretanto, é verdade. Revidou a Tera em voz muito baixa. Não dormi, auxiliando a senhora em seus sofrimentos. E, apontando para a infortunada consorte do tribuno, esposa, exclamava quase tranquila. Agora ela dorme e precisa repousar. Célia não podia definir a intensidade dolorosa dos pensamentos que a empolgavam. Nunca acreditara que sua mãe pudesse prevaricar na ausência paterna. Seu coração carinhoso sempre fora, a seu ver, um modelo de virtudes, um símbolo de honestidade. Certamente Lólio Úrbico levará a infâmia aos mais pavorosos extremos. Ela bem que lhe ouvira as palavras de conquistador desalmado e cruel. Além de tudo, sua mãe há muito que andava doente. Com certeza, seu coração bondoso e honesto estava cheio de tormentos, do pesar e do arrependimento. Sentia pela mãe um enternecimento infinito. Olha o que é um coração bom, né? Seu pai regressara na véspera, cheio de novas esperanças. Ela surpreendera a lágrima nos olhos maternos. Pranto esse que deveria ser de júbilo intenso e de comovedora alegria. Quanto não haveria sofrido o coração materno naqueles longos meses de expectativas angustiosas. Alba Lucínia, porém, sua mãe e melhor amiga, tinha agora um filhinho que não era uma flor do tálamo conjugal. Ovídio Lúcio não lhe perdoaria nunca. Célia conhecia a infibratura do pai, muito generoso, mas demasiadamente impulsivo. Além de tudo, a sociedade romana não admitia transigências tratando-se de tragédia como aquela no seio do patriciado. Com as lágrimas a borbulharem dos olhos naquelas rápidas e singulares meditações, a jovem cristã lembrou-se do sonho daquela noite e pareceu-lhe ainda ouvir Nestório a repetir as palavras do Evangelho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício, quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a da morte, mas a do testemunho que o crente fornece com os exemplos da sua vida. Depois, a figura do avô surgiu espontânea em sua mente. Parecia-lhe que Quinéio voltava do túmulo para recomendar-lhe, mais uma vez, a tranquilidade do pai e a aventura da mãe nas provas aspérrimas. De olhos marejados de pranto, aproximou-se do pequenino, que abrira os olhos pela primeira vez, às primeiras claridades do dia. O enjeitadinho fez um movimento com os braços minúsculos, como se os levantasse para ela, suplicando-lhe conforto e afeto. Célia sentiu que as lágrimas caíam-lhe no rosto alvo e minúsculo, experimentando no coração uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado, como se o fizesse a um irmãozinho. Sentiu que o coraçãozinho batia-lhe de encontro ao seu, como de uma ave assustada, sem direção e sem ninho. Seu espírito, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoado das mais profundas emoções maternas. Depois de alguns minutos, em que a Tera contemplava surpreendida, Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício. Cenas de próximo capítulo. E é interessante a gente perceber a Téria se vendendo por um terreno ao qual ela vai morrer e vai deixar, e ela está perdendo toda essa encarnação. E a gente vê a atitude de uma alma nobre como a Célia, de vendo a mãe, ela não julgou o que ela fez. Ela disse, quanto sofrimento minha mãe não passou com essa situação. E lembra quando a Cláudia Sabina esteve lá com a Plotina falou que talvez elas não conseguissem, porque tinha o quê? Um anjo.
Um anjo de ventura que poderia atrapalhar, que protege, exatamente. Era até o anjo que ela disse, não sei se vive ou se é deste mundo ou De outro mundo. Ela não sabia entender. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui aprendendo com essas almas tão nobres. Mestre e amigo de todas as horas, mais uma semana se passou, Senhor. E aqui estamos a estudar mais um pouco dessa fonte infinita de sabedoria e de luz. Nós te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras oportunidades de cada dia de fazer o bem através de um auxílio material, do auxílio do tempo, pela possibilidade de acolher e pela possibilidade de servir muito mais que ser servido. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie a compreender melhor cada lição e que possamos pôr em prática dentro do lar, no laboratório doméstico, aprendendo a compreender as dificuldades, os obstáculos, as más inclinações que aqueles que convivem conosco ainda apresentam, enxergando neles irmãos necessitados de entendimento e de compreensão, olhando a situação um pouco mais acima de nós, que estamos juntos para evoluir, para nos perdoar e para seguirmos. Que ao invés de acusarmos e dificultarmos a sua caminhada, possamos oferecer-lhes a mão, o ombro, o abraço, porque é só por uma hora. Que assim seja.